pessoal! Hoje a nossa experiência é sobre metais, mais especificamente sobre a capacidade de condução de calor dos metais. Para essa experiência vamos precisar de uma lata com um furo bem próximo à borda superior, vamos precisar de vela, fósforo e um palito de madeira e um pedaço de fio de cobre desencapado. Vamos precisar ainda de um pedacinho de papel alumínio. Mas antes de realizarmos a experiência, vamos relembrar algumas características dos metais e entender de que forma acontecem as ligações metálicas. Os metais possuem características únicas que os diferem dos demais elementos. A maioria dos metais encontra-se em estado sólido à temperatura ambiente e apresenta brilho geralmente prateado. O cobre, mercúrio e ouro são algumas exceções. O cobre possui coloração avermelhada e o ouro dourada. Já o mercúrio é o único metal encontrado na natureza no estado líquido e apresenta um brilho prateado característico. Um dos principais usos que fazemos dos metais, e isso há muito tempo, é na produção de ferramentas. Para se ter uma ideia, o período pré-histórico, conhecido como Idade dos Metais, foi quando o homem dominou a tecnologia de fabrico de instrumentos de metais, como cobre, estanho e ferro, em substituição aos instrumentos de pedra. O sucesso das ferramentas feitas de metais se deve a características mecânicas, como a maleabilidade e a ductilidade. A maleabilidade é a propriedade de um material em ser transformado em lâminas ou chapas muito finas e flexíveis. O ouro e o chumbo são elementos mais maleáveis que o ferro e o níquel. A ductilidade de um metal permite que ele seja transformado em fios. O ouro e o cobre são mais dúcteis que o zinco e o estanho. As substâncias metálicas são formadas por átomos de metal. A quantidade de átomos que participa dessas ligações é sempre muito grande. Mesmo assim, elas são representadas apenas por um símbolo. A substância prata, por exemplo, é representada pelo símbolo do átomo de prata, Ag, e a substância ouro pelo símbolo do átomo de ouro, Au. As ligações entre metais não podem ser interpretadas pela regra do octeto. Elas são explicitadas pela teoria da nuvem eletrônica ou teoria do mar de elétrons. Os elétrons mais externos dos átomos dos metais não são fortemente atraídos pelo núcleo. Por isso, quando os átomos metálicos estão próximos, os elétrons das últimas camadas passam a se mover em torno dos diferentes núcleos, formando então uma nuvem ou mar de elétrons. As substâncias metálicas podem fazer parte de ligas metálicas, que são soluções sólidas de dois ou mais metais. A liga também pode incluir semimetais ou não metais, mas sempre deve haver predominância de metais na sua fórmula. O bronze, por exemplo, é uma liga de cobre e estanho. O latão é uma liga de cobre e zinco. E o aço é uma liga de ferro com uma pequena quantidade de carbono. Como podemos observar, os metais constituem grande parte da tabela periódica e eles ligam-se entre si através das ligações metálicas. Essas, por sua vez, não podem ser explicadas pela regra do octeto. Elas são explicadas pela nuvem ou mar de elétrons. Através das ligações metálicas, nós temos a formação das ligas metálicas, como, por exemplo, o aço, o latão e o bronze. As ligas metálicas possuem características que vão depender do tipo de metal que constitui a liga e também da proporção de cada um dos metais nessa liga. Os metais apresentam algumas características que os diferem dos demais elementos da tabela periódica. Entre elas, podemos destacar brilho metálico, maleabilidade, flexibilidade, ductilidade, condução de energia e calor.
e é sobre a condução de calor que nós faremos a experiência agora. A ideia do experimento é mostrar de que forma se dá a condução de calor e também a resistência oferecida a essa propagação em dois materiais diferentes, um fio metálico e um palito de madeira. Para isso, eu pinguei gotinhas de parafina nos dois, com espaçamento aproximadamente igual. Então, eu fiz 7 marcações, tanto no fio metálico como no palito de madeira, e pinguei gotinhas de parafina aqui. Eu vou começar a experiência com o fio metálico. Para facilitar a visualização da imagem, em cada pinguinho de parafina eu coloquei um clips metálico. A partir do momento que eu aproximar a vela da extremidade do fio, eu vou acionar o cronômetro e a gente vai verificar o tempo necessário para que a parafina derreta e os clips metálicos se desprendam do fio. Com 48 segundos, o primeiro clips já se desprendeu do fio. Com aproximadamente 10 minutos, nós tivemos todos os clips se desprendendo do fio metálico. Eu vou repetir a experiência agora com o palito de madeira e eu coloquei papel alumínio aqui na extremidade só para não correr o risco dele pegar fogo. E assim que eu posicionar a vela aqui de baixo, eu vou acionar o cronômetro também. Nós vamos deixar no máximo 10 minutos aqui, que foi o tempo necessário para que todos os clips se desprendessem do fio metálico. E vamos ver nesse período quantos clips irão se desprender da madeira. Passamos dos 10 minutos e nenhum clips se desprendeu da madeira. Isso porque a madeira não é um bom condutor de calor, ao contrário do metal, que é sim um bom condutor. Porém, o metal que utilizamos foi o cobre. Será que ele é, entre os metais, o melhor condutor de calor? Nós vamos, em nossa aula, utilizar um simulador para verificar, entre os metais, qual é o melhor condutor de calor. Eu vou deixar agora a sugestão de um simulador para que vocês acessem, depois que terminar a nossa aula, para verificar a ductilidade dos fios. Lembrando que o link desse simulador e das animações que eu utilizei durante essa aula estarão disponíveis na descrição do vídeo para que vocês possam acessá-los na íntegra. Vamos montar uma tabela de maleabilidade com alguns metais? Para isso, você vai utilizar esse simulador e as barras de níquel, chumbo, ferro, alumínio e ouro.
Através dessa simulação, será possível descobrir qual a força necessária para dobrar ou quebrar a barra. Faça essa simulação aí na sua casa, preencha a tabela e compartilhe comigo depois. Agora que nós já relembramos as principais características dos metais, como se formam as ligas metálicas, será que você sabe me responder por que os metais são bons condutores de calor? Vamos continuar essa conversa em nossa aula. Até logo!